Oi pessoal, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Carinhosamente eu peço que curte, compartilhe, se inscreva no canal. Mas então, gente, eu trouxe aqui hoje um assunto, é o responsável por mortes, crimes, muitas coisas ruins que acontecem no mundo. E o que deu origem a esse tipo de coisa é a chamada inveja. Então, gente, é uma coisa que nós temos que ter cuidado e procurar distanciar, tá? Distanciar do invejoso. Então, é melhor a gente ir direto ao ponto, né, e falar aquilo que realmente acontece no dia a dia das pessoas, né? Porque às vezes você chegou a uma posição invejada, né? E aí as pessoas olha para você com um olho torto e começa a querer derrubar você do seu pedestal. Mas as pessoas não entendem que você já passou por uma dificuldade na sua vida para você chegar onde você está. Então, nesse momento, o momento que você goza daquilo que você fez, é o momento que as pessoas não aceitam e quer te destruir. Então são características de pessoas invejosas que não aceitam, né, o sucesso de ninguém. Então eu já escrevi aqui algumas coisas sobre algumas características quanto a isso, né? Uma das primeiras características ruins do invejoso é porque ele causa dúvidas, distorce verdades. Então são características que a pessoa talvez ele tem inveja de você, então ele causa dúvidas provoca dúvidas quanto à sua pessoa, o seu caráter, distorce as verdades quanto a você, para poder tirar você da sua posição de privilégio. E uma outra característica muito ruim, né, que ele aproxima de você sutilmente, das pessoas sutilmente, com palavras, né, bem discreta mesmo, e engaja num assunto e usa aquilo como uma arma para poder destruir, né, diminuir quem ele inveja. Então são características bem ruins que tem o invejoso. Então a gente tem que ter cuidado, porque às vezes você olha e fala, mas eu não sou rico, não tenho razões para ninguém me invejar. Gente, a inveja ela não é por bens financeiros. A inveja é por qualquer qualidade que o ser humano tem, né, que o outro não tem. Ele não procura desenvolver porque o mundo dele é os outros, é as pessoas, é o sucesso dos outros. Então, infelizmente, esse tipo de pessoa ele não arranja nada na vida, ele só vive de murmurar, falar mal, né? E fazer de tudo para poder atrapalhar. É o tipo da pessoa que talvez toma emprestado, não devolve, não paga. É uma série de qualidades ruins que as pessoas que têm esse problema com ele, têm inveja, ele carrega consigo. Por quê? Ele faz de tudo para poder tirar de você aquilo que você alcançou. E uma outra característica ruim, gente, do invejoso, é porque ele tem complexo de inferioridade. Então, nisso, ele finge, né, não compreender, finge não compreender. Aí, nesse complexo de inferioridade que ele tem, ele não aceita, porém, assim, ele não tenta demonstrar que não é inferior. Então, aí, normalmente é nessa hora que eles fazem as piores cacas na vida. Por quê? Aí ele começa partir para a arrogância, né, onde é uma coisa que atrapalha muito, né, a pessoa. Então, a gente tem que ter cuidado, porque a nossa vida, assim, nós nascemos perfeitos,
né? Sem hábitos, sem costumes. E a gente, se não cuidar, a gente tem que ter cuidado para que os maus hábitos não invadem a gente, né? Porque a gente vai deixando dos bons hábitos e vai adquirindo maus hábitos. Então esse que é o cuidado que a gente tem que ter. Porque às vezes quando a gente aborda aqui o assunto, o invejoso, é como se a gente falasse só de uma pessoa que está de olho em você. Então, o problema, isso aqui são características que ela pode alcançar qualquer um de nós, tá? Então nós temos, uma vez que nós já conhecemos isso aqui, certo? Então a gente vai lutar contra isso para que isso não desenvolva na gente, certo? Porque isso é muito simples. A gente não pode falar desse assunto como se a gente não fosse não fosse ávido a contrair esse tipo de enfermidade, tá? Então a gente fala porque é como se no mundo tivesse só apenas 1000 pessoas, digamos assim. Mas quando fala do invejoso, todo mundo então é invejoso? Não, naturalmente não. Se você quiser ser invejoso, deixar essa doença desenvolver em você, você vai ser uma pessoa invejosa, vai ser uma pessoa com essas más qualidades. Agora, se você cuidar, né, dos seus bons hábitos, dos seus bons costumes, você vai também ficar autoimune quanto a esse tipo de enfermidade, tá? Porque isso não é uma enfermidade física, gente, mas é uma enfermidade da alma que vai crescendo, ela vai desenvolvendo e vai afetando o coração das pessoas. E normalmente o invejoso é uma pessoa muito magoada, né? Ele não aceita o sucesso de ninguém, não é verdade? Então, é onde a gente tem que ter cuidado, porque quando a gente fala, mas inveja e tal, gente, isso pode atingir qualquer um de nós, mas nós temos que cuidar, temos que estar tomando aí um antídoto sempre e olhar para isso. Será que isso aqui não vai me afetar, isso não vai me atrapalhar? Né? Será que eu não estou prejudicando alguém? Então, temos que ter esses cuidados, né, gente? A inveja é um sentimento infantil, né? Veja bem, é como se uma criança ter inveja. É normal, porque é sentimento de criança. Então nós não podemos, né? Porém, assim, o que a gente tem que ensinar às nossas crianças é o quê? A não ter esses pensamentos, a não desenvolver essa característica ruim. Então, gente, é um assunto bem polêmico e às vezes você vê pessoas falar do invejoso e ele também, talvez a pessoa também é invejosa, né? Então são características, né, e qualidades que a gente tem que conhecer, né? E ficar atento, fugir, né? Fugir do invejoso é não deixar que a doença da inveja pegue você mesmo, né? E é normal ele reconhecer valores, certo? O invejoso, ele reconhece valores, porém, ao perceber que não tem, não aceita a superioridade dos outros. Olha que incrível, né? O invejoso, ele não aceita que ninguém esteja no pódio, né? Quando alguém chega lá, aí já começa a vir, pode olhar, isso aí foi com desonestidade, foi através disso, foi daquilo e tal. Aí inventa uma série de coisas para poder falar a razão que a pessoa chegou lá, né? O invejoso não gosta de pegar no pesado, gente. O invejoso é muito preguiçoso, sabe? Então, é uma característica bastante ruim também no invejoso. O invejoso preguiçoso, sabe? Então, quando alguém se dá bem através de um trabalho, né? Aí ele sempre quer culpar, falar, mas ele usou maracutaia, fez isso, fez aquilo outro. Então, não tem jeito, quando essa doença pega na pessoa, tudo que o outro faz é uma razão para ele poder reprovar. Outra coisa ruim, tá? Outra coisa terrível, isso gera distanciamento, gera briga, morte, um tanto de coisa, sabe? Inimizades, né? Separa grandes amigos. É a mentira, gente. O invejoso, ele mente, ele calunia,
ele faz tanta coisa quanto a sua pessoa, quando ele resolve te prejudicar. Então, gente, isso tem consequências terríveis, sabe? Consequências drásticas. É a mentira, sabe? A pessoa mente e faz calúnia contra a sua pessoa, com os outros, porque, tipo, talvez a pessoa vê que você tem alguém que gosta de você. Aí ele cria ali uma situação para poder te diminuir com aquela pessoa que gosta de você. Então, ele talvez começa a inventar coisas, né, concernente à sua pessoa, para que gere dúvidas na mente do outro e o outro já passa a viver com o pé atrás quanto à sua pessoa, né? Então, tem que ter muito cuidado com isso. E são coisas, igual eu falei anteriormente, são coisas que nós temos que ter cuidado, porque senão essas qualidades ruins nos alcançam, né? Nascemos perfeitos, sem hábitos e sem costumes, mas vamos crescendo, vamos criando hábitos e costumes. E se a gente não cuidar, os maus hábitos invadem os bons hábitos, né? O invejoso tem raiva da boa aparência, da popularidade, da aceitação das pessoas, certo? Então, é uma outra característica ruim do invejoso. Ele tenta levar as pessoas à infelicidade que ele possui, certo? Mas ele esconde a sua infelicidade. Ele não dá o parecer que ele é uma pessoa infeliz, não, sabe? Mas ele é infeliz e tenta esconder essa característica ruim, né, da infelicidade. Mas então, gente, é uma coisa que nós temos que ter cuidado, né? Porque quando eu iniciei o vídeo falando do invejoso, né? Eu até criei um título e falei assim: descubra e fuja do invejoso. Por quê? Você tem que observar o seguinte: fugir do invejoso não é você olhar para uma pessoa e imaginar uma pessoa, fulano de tal tem inveja de mim. Não. Descubra isso, talvez até em você mesmo, certo? Olha se essas más qualidades não estão te afetando. Porque se isso estiver te afetando, é um caminho muito ruim, isso é uma doença terrível. Eu chamo isso, eu acho, gente, isso pior do que o Covid, sabe? Porque o Covid, ele pega, leva a pessoa de uma vez, já resolve com a vida dele de uma vez. Agora, a inveja não. A inveja martiriza a pessoa que tem e martiriza a pessoa com quem o invejoso investe contra ela, tá bom? Ela causa grandes transtornos. Então, gente, valeu aí, um abraço, até o próximo vídeo, se Deus quiser.